O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda ir ao meu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca, começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentemos, por favor, irmãos e irmãs. Eu havia combinado com alguém que ia fazer a reflexão. Quem é que tem um combinante da missa ali que ia chamar para fazer a reflexão? Até o povo que se manifesta. Quem ia fazer a reflexão ali? Escolher alguém, né? Ou nós vamos fazer assim, ou a gente faz a reflexão, os pais fazem a reflexão, ou os filhos que estão aqui na frente. O que vocês acham? Os pais ou os filhos? Os filhos. A gente pergunta para os pais ou para os filhos? Isso aí, um joga para o outro. Bom, nós vamos, antes de mais nada, mais uma vez acolher os pais nesse dia, por isso também a presença dos pais e dos filhos. A importância de celebrarmos juntos a nossa fé como família. Nós que já estamos na Semana Nacional da Família. A cada domingo de agosto, nós recordamos que há diferentes modos de servirmos a Deus. A gente precisa servir a Deus todo mundo da mesma maneira. E se na semana passada a nossa reflexão era sobre os ministérios ordenados, padre, diácono, bispo, essa semana, celebrando o Dia dos Pais, a gente celebra o serviço a Deus no lar, na família. Ali também a gente exerce um ministério do amor, do perdão, da paciência, da misericórdia, da compreensão, que é um ministério exigente também. Cada qual tem suas exigências, porém com as suas alegrias, porque servir a Deus não deve ser sinônimo de sofrimento, mas tem que ser sinônimo de felicidade. É isso que Deus deseja de nós. Dito isso, vamos entrar nas leituras. Primeira leitura do livro dos Reis. Aqui aparece uma figura bastante famosa, o profeta Elias. Nós vemos que o profeta Elias no Antigo Testamento é considerado o maior dos profetas. Tem vários profetas que aparecem nas Sagradas Escrituras, mas Elias é o
famoso profeta Elias, porque além de ser um homem de uma pregação bastante determinada, ele é um homem de resistência na fé, num período que a fé de Israel estava sofrendo ameaças de ser contaminadas por outras divindades. Elias é tão famoso que quando Jesus pergunta para os discípulos: o que estão falando aí a respeito de mim? Quem dizem que eu sou? Uma das respostas qual é? Uns dizem que tu és Elias. Olha o Elias. É esse Elias que nós estamos falando, Elias, o grande profeta. O que nós ouvimos na palavra de Deus hoje? Elias vai no monte, está lá dentro de uma gruta e Deus diz: olha, te prepara porque Deus vai vir falar contigo. E aí o que nós ouvimos? Aí vem um vento forte, começa a fazer inclusive cair os pedaços da montanha, as pedras, e aí ele diz: outra Deus que está chegando, vai lá. Mas o que diz a palavra? Deus estava naquele vendaval? Não. Depois vem um tremor de terra. Primeiro lá, agora Deus é poderoso, né? Vai lá. Deus estava no tremor de terra? Não. Depois veio o fogo do céu, começou a incendiar tudo. E Deus diz: agora sim é Deus que está chegando. Deus estava no fogo? Não. E por fim, diz: soprou uma brisa suave, né? Ventinho suave, né? Agradável. E ali, então Deus vai falar com eles. Irmãos e irmãs, nós temos que nos perguntar, nós como cristãos, estudamos a palavra, eu até sugiro assim, para a gente poder aprender muito mais, crescer muito mais na compreensão da palavra, o ideal é que a gente até leia a palavra de Deus antes de vir para a celebração, porque a gente já vai aprofundando, né, essa palavra. Nós precisamos, como eu sempre disse aqui, ter um olhar de curiosidade, mas com certeza o livro, essa passagem da Escritura não foi escrita só para dizer que Deus falou de uma brisa suave para Elias. Tem um ensinamento que nós precisamos aprender. O que será? Essa aqui é a atitude de nós. O que será que essa palavra de Deus está falando para nós? E aí, nós temos que pegar o contexto da palavra, no qual esse trecho foi escrito um pouquinho antes. Se nós formos lá no livro dos Reis, o profeta Elias, eu falei, um homem, profeta, e ele é movido por um grande zelo. Ele é um profeta de resistência no período que a fé de Israel estava numa crise, pela introdução de outras divindades. Num desses embates que o Elias tem, ele está lá diante dos sacerdotes de Baal, que era uma divindade que existia lá também, naquele tempo lá, que foi introduzida no seio de Israel, porque os reis se casavam com as princesas de outros reis, aí a princesa trazia e ela foi lá para dentro. Aí, nesse embate com os sacerdotes de Baal, Elias pegou a espada e matou 50 deles. Cheio de zelo, Elias defendendo a fé de Israel, passou a fio de espada. Quando a rainha soube, mandou o exército atrás de Elias. Então, o que nós temos aqui? O Elias que está fugindo. O Elias vai lá na montanha, vai lá se esconder numa gruta, ele está fugindo e está ali. Queria ficar a morte dos sacerdotes de Baal. E é ali na montanha, escondido naquela gruta, que Elias vai ser confrontado, vai precisar fazer uma experiência de transformação de fé, que é o trecho que nós ouvimos hoje. Elias ainda está com aquela compreensão de que Deus, ele se manifesta através do poder. Por isso que quando diz assim, houve uma ventania forte e começou a cair a montanha, Elias diz: é Deus. Pois veio o terremoto, Elias, é Deus. Pois veio o fogo, Elias, é Deus não estava ali. E quando vem uma brisa suave, aí então Deus fala com Elias. E se nós pegarmos o trecho da palavra de Deus que segue depois
desse trecho que nós ouvimos, Deus vai dizer para Elias: Elias, o que tu fez? Aí ele diz: Senhor, eu ouvi dizer, eu matei lá 50 dos sacerdotes de Baal. E aí Deus disse: Elias, eu te mandei fazer isso? Fui eu que te mandei fazer isso? Irmãos e irmãs, isso é um aprendizado muito importante para nós. Também hoje nós somos impressionados pelas grandiosidades, pelas manifestações de poder, pela manifestação de força. Mas parece que o nosso Deus, o Deus da Sagrada Escritura, não é um Deus muito contente quando nós nos deixamos seduzir pelo uso da força, da imposição, inclusive movido pelas melhores das boas intenções. O Elias estava movido de uma boa intenção, salvaguardar a fé de Israel, mas o que ele fez, Deus não aprovou. Deus vai dizer para eles que vai voltar e vai lá dar um jeito de remediar o que você fez, porque não fui eu que te mandei fazer isso. Então, o que nós aprendemos aqui, irmãos e irmãs, dessa primeira leitura? Que Deus, Ele é um Deus misericordioso, é um Deus justo, é um Deus que não tolera o uso do poder, da força para massacrar o outro. Deus não tolera que use o seu nome para impor aos outros qualquer tipo de dor, morte, preconceito, injustiça, ainda que o Elias seja o seu profeta. Deus vai dizer para Elias: eu não aprovo você. Por isso que o Elias, irmãos e irmãs, vai ter que fazer um processo de conversão. Mesmo o profeta Elias vai ter que aprender que Deus é muito diferente daquilo que ele imaginava que fosse. Que Deus se manifesta através do amor e da misericórdia. E muitas vezes nós achamos que é algo fraco. Amor, misericórdia, não. Negócio de amor, misericórdia. Não, a gente tem que. Alguém vem com poder. Mais força ainda. Essa é uma mentalidade mundana que nós muitas vezes nos impressionamos, mas que não é aquilo que está na palavra. E o Elias vai ter que fazer essa conversão. Percebamos, irmãos e irmãs, o seguinte: olha a segunda leitura, no que diz a segunda leitura. São Paulo está falando aos romanos e diz assim: eu sinto uma grande tristeza no meu coração. É isso que nós ouvimos na segunda leitura. Pode ver a segunda leitura. São Paulo fala assim: eu sinto uma grande tristeza a respeito dos meus irmãos, os israelitas, porque eles não aprenderam a lição. Os israelitas que receberam a palavra, que receberam os profetas, os patriarcas, com quem Deus fez aliança, no qual nasceu o Filho de Deus, Jesus, não aceitaram Jesus. E por que os israelitas não aceitaram Jesus, irmãos? Por que será? Eles esperavam um Deus movido, que viesse do céu com as legiões celestiais, passasse a cruz espada aos romanos, destruísse os pecadores, viessem com fogo, e de repente tem Jesus, o Filho de Deus. O que faz o Filho de Deus? Vai ao encontro dos pobres, dos pecadores, dos últimos, dos miseráveis, aqueles que ninguém queria. Jesus, ao invés de dizer para os seus discípulos: vão comigo, por isso todo mundo vai lá pela espada, faça todo mundo acreditar em Jesus. Quem quiser ser o maior no reino de Deus, tem que ser aquele que serve. Quem quiser ser o primeiro, tem que ser o último. Lembremos da última ceia, quando Jesus instituiu a Eucaristia. Qual é a cena da última ceia? O que Jesus faz na última ceia? O que ele faz? Não vai dizer: eu não estava lá. O que Jesus fez na última ceia? Jesus lava os pés e disse: vai Pedro. Não, eu vou lá e lavar o pé. É isso. Pedro já ficou espantado. Isso parece que lavar os pés. Por quê? Porque lavar os pés era a atividade de ninguém. Do escravo, do
servo. Aí Jesus diz: olha, você me chama de Senhor e Mestre, eu sou o seu mestre. Se eu lavei os pés, agora eu vou lavar os pés. Claro que não estava ensinando para a gente já que lavar os pés. É a atitude de serviço. Aí São Paulo diz: os israelitas esperavam Deus como Elias, trovão, terremoto, fogo. Aí então Jesus, misericórdia, amor, compaixão, serviço, humildade, acolhida. Meus irmãos, a palavra de Deus hoje nos confronta com a imagem de Deus que nós temos. A imagem de Deus que nós temos é a imagem que Jesus nos ensinou. Nós estamos ainda muito presos ao Deus que tem que vir destruir, que tem que vir matar. Quantas vezes, e olha um dos perigos da religião no nosso tempo, usar o nome de Deus para oprimir os outros, para condenar os outros, para excluir, para causar sofrimento. Quantas pessoas ao longo da história sofreram porque nós, cristãos, que deveríamos aprender de Jesus Cristo, eu, nosso Mestre Senhor, estou dando o exemplo, mas não seguimos o exemplo de Jesus, não. A gente tem que seguir o exemplo daqueles que destroem, daqueles que matam, daqueles que impõem, daqueles que causam dor e sofrimento. Então, uma das chamadas que a palavra de Deus nos faz hoje é: que Deus nós seguimos? É o Deus de Jesus Cristo? Esse Deus que mesmo os israelitas tiveram dificuldade em aceitar, porque queriam o poder. Lembremos lá das tentações de Jesus lá no deserto. O cabelo olhava e disse: mas tu é o filho de Deus, usa o teu poder, faz milagres, pede o sangue dos filhos. Não é uma alimentação, não, é só para usa o teu poder. E Jesus vai dizer: não. Jesus vai renunciar o seu poder, o uso da riqueza, tudo é teu, faça o que quiseres. E Jesus vai dizer: não, eu tenho para fazer a vontade do Pai, não só de forma, não só do povo, não, servirá o Senhor teu Deus só a Ele. Então, um dos grandes chamados para nós hoje é: que imagem de Deus precisa ser melhorada em nós. Então, o Elias teve que passar por uma conversão. O Elias teve que fazer isso. Ele esperava de Deus, e quando ele compreendeu que Deus não é aquele Deus raivoso, rancoroso, aquele Deus que manda destruir o outro, aí ele vai fazer um caminho de volta, vai fazer uma conversão. Daí a palavra conversão. Conversão é quando a gente muda a direção da nossa vida. Nós não precisamos também, nós, perguntarmos que imagem de Deus nós cultivamos, ou melhor ainda, que imagem de Deus nós somos. Porque muitas vezes nós somos a imagem de um Deus amoroso, de um Deus que tem ordem, de um Deus que quer se vingar. Mas se nós somos confrontados essa imagem com Jesus, que é o rosto do Pai, o rosto da misericórdia do Pai, a gente vai dizer: opa, uma coisa diferente. Por isso a necessidade de conversão. E agora uma breve palavra sobre o Evangelho. É uma catequese. Nós já sabemos que os Evangelhos foram escritos para nos ensinar algo. O Evangelho não é uma reportagem para dizer: a gente está andando de paz, não. Tudo ali tem uma catequese, tem um desejo de transformar em nós alguma coisa, de fazer aprender alguma coisa. Então, o que nós ouvimos? Jesus, ele fez a multiplicação dos pães. Aí alguns queriam fazer o rei, né? Queriam: agora esse aqui, deu pão de graça para nós. Jesus disse: não, peraí, não veio para fazer sinal. Ninguém aqui para. Eu dei o sinal da partilha, sinal da adoração. Não estou entendendo errado. Os discípulos já ficaram todos: agora sim, está ficando famoso. Daqui a pouco Jesus vai ficar poderoso aí. Jesus manda os discípulos falar: não, vamos para o outro lado, coloca-os na barca. A barca, aqui uma barca, né?
Na Bíblia, a barca simboliza a igreja. O mar, o oceano é o mundo, com as suas contradições, com os males do mundo. A barca está sendo agitada pelo vento. Parece que os poderes do mundo mal vão fazer a barca afundar. E os discípulos estão assustados, com medo. Então, um dos aprendizados para nós é o seguinte: quando Jesus não está na barca da nossa vida, a gente entra em desespero, os problemas da gente, as dificuldades, os sofrimentos, as contradições, a gente entra em desespero. Aí é necessário, então, que nós convidemos Jesus a entrar na barca. Porque quando Jesus entrou na barca, o que aconteceu lá? O que aconteceu com a tempestade? Acalmou. Muitas vezes nós também somos assim, atormentados pelas dificuldades e tempestades da nossa vida. E a gente, o que nós temos que fazer é perguntar: Jesus está aqui comigo na barca? Que se Jesus está comigo na barca, não tenha medo, coragem, estou com vocês, Jesus, coragem, não tenho medo. Mas se Jesus não está na barca, aí a gente tem que pedir: Senhor, vem aqui, para que acalme a tempestade. Então Jesus não promete que a nossa vida vai ser de facilidade, que não vai ter dificuldade. Ele não promete isso. Jesus nunca prometeu isso. Pelo contrário, Jesus disse: a barca tem que ir no mar. Vocês têm que estar no mundo. No mundo tem dificuldades também, mas coragem, não tenham medo, porque eu estou com vocês. Se Jesus está conosco na barca, a barca não afunda. Só que muitas vezes, irmãos e irmãs, nós somos como Pedro, né? A gente não tem aquela fé tão fervorosa, tão vigorosa. E aí, quando Pedro está afundando, o que Jesus faz? O que Jesus faz com Pedro? Vamos lá, o Evangelho nós ouvimos, não sei não, nós ouvimos. O que Jesus faz com Pedro? De Jesus Cristo, ele manda ele caminhar e ele afundar. Quando ele afundou, aí quando você está lá afundando, o que Jesus faz? Quando ele se levantar, Jesus pega a pé e faz esse bebê, pega um pouco d'água aí. Pega a água aí, está sem pé, deixa tu sofrer um pouco. Foi isso que Jesus fez? O que Jesus fez? Pegou a mão primeiro, depois ele chama a atenção de Pedro. Depois chama a atenção primeiro que ele segura Pedro. Segura Pedro. Por que tu duvidou? É assim muitas vezes a nossa vida, irmão. Jesus, ele não vai deixar a gente só fazer, deixa eu ver isso, a missão. Não. Primeiro Jesus nos segura pela mão. Mas depois ele nos convida a crescermos na fé. Olha, eu estou contigo, estou com você. O problema é se Jesus não está conosco. É se na barca da nossa vida, da nossa família, das nossas decisões, das nossas, daquilo que nós estamos vivendo, Jesus não está. Eu estou fazendo tudo sozinho. Não faço como Jesus. Intimidade com o Pai. Quando Jesus saiu lá, foi rezar no alto, a oração, como fez o Elias. Elias foi lá para fazer o discernimento. Muitas vezes a gente não quer fazer discernimento. A gente diz, eu vou fazer aquilo, isso aqui, é desse jeito. Ninguém me tira disso daqui. Nem Pedro me tira disso aqui. Aí a gente começa a mudar. Se Jesus, se Deus não está conosco, aí isso torna um problema as tempestades da vida. Mas se Ele está conosco, o barco da nossa vida não vai se convergir, não vai afundar. Então, irmãos e irmãs, olha que aprendizado nós temos hoje a partir dessas leituras. Um belíssimo aprendizado para nós crescermos na atitude de intimidade com Deus, na atitude de confiança, de fé e abandono. Não nos iludimos que vai ser sempre facilidade, porque as dificuldades também fazem parte da vida. Não nos desesperarmos diante das dificuldades, se nós já convidamos que
ele caminha sobre as águas. Olha, eu sei, né? Caminhar sobre não. Jesus nunca se ostentou para ele caminhar sobre as águas e dizer assim: Jesus é aquele que o mal não atinge ele. Ele tem poder sobre o mal. Ele controla a tempestade, o mar, parece uma coisa do mundo. Jesus caminha sobre as águas. Então nós temos que convidar Jesus a entrar no mar da nossa vida. A nos perguntar que Jesus é essa direção que o Senhor quer que eu ande? É essa decisão? É lá na minha casa, às vezes eu conflito. Isso aqui é a vontade de Deus, isso que eu estou agindo. Eu estou tomando essa decisão por vontade de Deus ou é por outras vontades? Se a vontade for de Deus, irmãos e irmãs, não tenho medo, Deus, coragem, não com você. Coragem, não tenho medo. Mas se não for da vontade de Deus, ele não está medo. Porque ali o pacto é o mesmo. Por isso que nós precisamos crescer nessa intimidade com Deus. Oração, Elias, sobe a montanha, faz a conversão. Às vezes a gente tem que mudar de vida, a gente tem que mudar de direção. Elias vai, Jesus à frente do Pai. Na oração, Jesus se fortalecia, tinha convicção de que aquilo que ele fazia era a vontade do Pai. Assim a oração faz conosco. Nós vamos pedir ao Senhor nesta liturgia eucarística a graça de crescermos na fé, de crescermos na compreensão de como Deus age na vida da história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim Senhor. Creio que Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. irmãs e irmãos, tendo ouvido a palavra de Deus, apresentemos o nosso coração cheio de confiança e as nossas súplicas dizendo: abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor,